o nosso Renato Paiva chegou no Carnaval, no dia 28 de fevereiro. Durante o Carnaval ele chegou. E aí, Piper, não chegou no Corpus Christi, coitado. O Renato Paiva mal superou, né? Tudo bem, ele conseguiu resistir à quarta-feira de cinzas, né? O que já é assim, um primeiro obstáculo para muitas paixões de carnaval, mas é muito cômico isso que acontece, porque a gente estava, né, enfim, Marília, olhando aqui agora de manhã, um vídeo publicado pelos nossos amigos, um abraço para eles, do Jornal dos Esportes, do Textor, depois do jogo contra o PSG, dando uma entrevista lá para uma repórter da DAZN, eis que aparece um entusiasmado e eufórico Textor, agarra o Renato Paiva, dá um beijo nele, tipo, sou seu fã, você é meu ídolo e tal. Quer dizer, isso mal durou 10 dias, o cara já está no olho da rua. Olha como essas paixões são efêmeras aqui no futebol brasileiro. Você quer ver uma paixão efêmera, se Deus quiser? Você quer ver? Eu não consegui baixar aquele vídeo do beijo do Textor no Renato Paiva após Paris Saint-Germain 0, Botafogo 1, mas eu consegui esse aqui, ó, Pipo. Vamos ver se sexta não tem isso aí, né? Eu vou falar um negócio para você. Assim, por mais que eu tente me manter impávido, distante nessas transmissões, né? Nesses jogos mais empolgantes do nosso todo-poderoso Verdão, Nilson César não permite isso. Nilson César vai lá e aí... No sábado estava assim, numa tensão, ele até burlou as regras do bolão. Pois fala de mim, eu pelo menos quando eu burlo, eu mesmo me entrego. Estava combinado e vocês estão de prova que se acabasse empatado, coisa que eu falei que acabaria, gostaria de lembrar a todos, tinha que mandar o resultado em seguida. Eu lá muito calmamente, né? Sabia que ele estava nervoso. Pipo, o que vai dar? Aí quando o Paulinho fez o gol, ele falou, nós! Quando o Paulinho fez o gol, não vale mais, né, Piperno? Aí não dá, né? Não, e eu disse que eu, claro, dignamente não mereceria pontuar, porque realmente não me ocorreu nada, mas nem sem mandar, enfim, responder mensagens de amigos, familiares, missas de sétimo dia, noivados, batizados, casamentos, porque era o nosso Palmeiras buscando a classificação. Nosso verde nas quartas de final, é isso aí. Ó, Pipo, a gente já vai falar do nosso verde, o que vai ser do nosso verde na sexta. Piperno tá embarcando para os Estados Unidos, ele vai ter que jogar na zaga na sexta-feira contra o Chelsea, não sei se vai ter zagueiro, mas olha só, Piperno, na madrugada, o Botafogo postou o seguinte, a notícia de hoje é essa. O Botafogo informa que Renato Paiva não é mais o técnico da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na noite deste domingo. Isso era de madrugada. O clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses, com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes e a classificação para as oitavas de final. Piperno, foi isso que ele fez no Botafogo, porque ele deixou o Botafogo na oitava posição do Campeonato Brasileiro, classificou o Botafogo, atual campeão da Libertadores, assim, ó, para as oitavas de final da Libertadores, mas classificou o Botafogo para as oitavas de final da Libertadores, assim como no ano passado, assim o Arthur Jorge havia feito, classificou o time na segunda posição, levou o time às oitavas de final com uma vitória que a gente disse naquele dia, e eu vou manter, uma vitória para sempre. A vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain por 1-0 é a vitória para sempre do Botafogo, daquela que vai ficar na história. Mas o jogo de sábado deixou um gosto amargo. Eu usei a frase do próprio Renato Paiva contra o Paris Saint-Germain, porque o Botafogo era apontado pela maioria das pessoas, não muito, você até falou que era o Palmeiras, como favorito. Por quê? Porque o Botafogo tinha jogado mais nessa Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo tinha feito mais ponto no grupo mais difícil, o Botafogo tinha conseguido uma classificação improvável, já que estava no grupo da morte, o Botafogo tinha o Igor Jesus jogando bem, a gente falou, tem jogadores decisivos. E aí, Piperno, o Botafogo abdicou do Botafogo Way, sabe-se lá o que é isso, na cabeça do Textor. E agora ele quer um técnico Botafogo Way. É o Diniz? Eu não sei o que ele entende por isso. Aliás, eu não duvidaria que o Botafogo fizesse algum tipo de tentativa em relação ao Tite. Eu não duvidaria disso. Botafogo e o Tite?
Então, mas aí tem um negócio, porque eu acho que eu tenho a impressão que o Textor não tem para ele muito claro o que significa isso. Porque o Botafogo já fez muitas tentativas de técnico. De vez em quando dá certo, de vez em quando não. E são treinadores, aliás, de estilos diferentes. Agora, o Arthur Jorge, por exemplo, é diferente do Renato Paiva, bastante, por sinal. E aí você vê como que são as coisas. Eu concordo com o diagnóstico feito por muita gente e por você também, que o trabalho dele não foi tão, não foi tão sensacional assim. Aliás, em 23 jogos, o Botafogo perdeu 8. É muita coisa 3 para alguém. empates. Isso, né? Quer dizer, muita coisa para alguém que acabou de ser campeão brasileiro, campeão de Copa Libertadores e tal. Tudo isso é verdade. Mas também foi o Renato Paiva que chegou para trabalhar numa rotina de jogos, de quarto domingo, porque o Botafogo abdicou de fazer a pré-temporada. E aí temos um problema. Muita gente acha bacana, correto, o Botafogo abrir mão do campeonato estadual. Eu também sou favorável a isso. Só que, pelo menos, contrata um técnico antes para começar a trabalhar o time. Aí o sujeito chega com o Libertadores e Campeonato Brasileiro batendo a porta e depois o Campeonato Mundial. É óbvio que não é um trabalho que, né, com tempo suficiente para ele implantar todas as ideias dele. Essa é a parte em defesa do Renato Paiva. O que não tem perdão? O modo covarde como o Botafogo jogou contra o Palmeiras. Ele jogou contra o PSG, Atlético de Madrid e Palmeiras do mesmo jeito. Quer dizer, então, quando o Botafogo perde para o Atlético de Madrid de 1-0, que muita gente achou, enfim, placar normal, honroso, tal, de fato era, mas faltou dizer só um detalhezinho. Aquele gol aos 87 minutos de jogo tirou o Botafogo do confronto mais fácil nas oitavas. Se o Botafogo passa em primeiro, o Botafogo jogaria contra o todo-poderoso Inter Miami, né? Então, ali já o Botafogo cometeu o primeiro erro. Se era o Atlético de Madrid desesperado para atacar, para sair, o Botafogo tinha que ter lá uma estratégia de desafogo para, quem sabe, tentar surpreender. Não fez isso, abdicou de jogar. E contra o Palmeiras, convenhamos, até o gol do Palmeiras foi uma vergonha, porque só o Palmeiras jogou. Aí o Botafogo sai para o jogo no finalzinho, cria a chance e descobre que poderia ter atacado também. Por que não fez isso antes? Pois é, eu acho que o Botafogo realmente no sábado deixou a desejar no ponto de vista do que está jogando ou não estava jogando. Mas também não acho que o Palmeiras foi. Tanto que o jogo acabou empatado. O Palmeiras foi melhor, verdade, foi melhor. Teve chance no segundo tempo, principalmente. Mas foi um jogo competitivo, Piperno. É um jogo que tem sido assim também, nas disputas locais. Não é que o Botafogo jogou com os 10 atrás da linha da bola. Não aconteceu isso também. Eu acho também um diagnóstico equivocado. Poderia Botafogo E ter empatado? Poderia Botafogo E, sei lá o quê? Não sei, contra o Los Angeles, não, contra quem que eles jogaram? Que também, o Seattle. Também não jogou assim. Né? Também foi difícil, também foi enrolado, também não vinha de uma série de jogos aqui no Brasil super ofensivo. Então, assim, o que esperava? Que contra o Palmeiras ia virar o Paris Saint-Germain? Pegar as forças do Paris Saint-Germain e ia virar o Paris Saint-Germain? Eu não sei, de verdade. Eu acho, tem apuração dos colegas do Globoesporte.com, que os jogadores acharam, se incomodaram com o jeito de jogar. Aí me desculpa. Como assim? Aí não. Tá incomodado, joga diferente. Ou o Renato Paiva está segurando eles com o cabresto à beira do gramado. Aí também eu acho assim: empurra para o Renato Paiva, jogamos assim porque ele mandou. O que é? Acho um pouco covardia dos jogadores falarem isso. Se é que eu não estou dividindo a apuração do Globoesporte.com, não. Mas o Botafogo estava jogando assim antes. Aí eles não se incomodaram. Aí contra o Palmeiras eles se incomodaram. Não, o Palmeiras jogou assim. O Palmeiras é o Palmeiras. O Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro. A Madureira não é, ué. Então, estreou no Campeonato Brasileiro jogando contra o Palmeiras aqui em São Paulo e o jogo foi 0-0, né? E jogando assim, com 3 volantes. Foi. Até o Botafogo naquele dia, com contra-ataque e tal, ele chegou a ter chance para vencer o jogo, é verdade. Então, eu acho, Marília, que daria para ter esperado pelo menos isso no jogo de sábado. O Botafogo, pelo menos esperando, né, saindo um pouco mais para contragolpe. Mostrou uma coisa, que é o Botafogo que quando se defende, e aí eu acho que aí tem méritos do Paiva,
É muito difícil fazer gol nesse time. O PSG não fez nenhum, o Atlético de Madrid fez um aos 87 e o Palmeiras, no tempo normal, não fez nenhum. O Palmeiras até finalizou 15 vezes até sair o gol e o Botafogo só 3. Mas, então, o Botafogo mostrou que se defende bem. Ponto. Agora, é o Botafogo que poderia ter mais estratégias para, pelo menos, agredir um pouco mais. Né? Eu acho que isso que muita gente cobrou, e eu acho que é isso que o Botafogo ficou devendo, porque quando o Palmeiras faz o gol, o Botafogo sai, ele mostra que tinha também poder de fogo para buscar um pouco mais. De qualquer forma, vejam, aí eu concordo contigo, quer dizer, é o Botafogo que não mudou muito do primeiro até o último jogo do Paiva. Então não vamos também exigir que seja um Botafogo bailarino. E eu acho que assim, de uma crueldade danada você fazer essa troca depois de ter ido beijar o técnico, falar, puxa, você conquistou a maior vitória da nossa história desde Newton Santos, Garrincha, então, sabe, aí não dá para assim, ter um mínimo de seriedade, né? Não dá para ter um pouco, despertar qualquer nível de confiança, qualquer que seja o técnico que venha.